Amém? Então, a melhor maracujina que existe é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Isso é muito importante, esse testemunho, né? As irmãs, depois que quiser pegar essa unção, pede para ela estar orando pela vida de vocês, né? Pastor Ival Neto também passou na prova, categoria A, está esperando a categoria B. Glória a Deus. Amém? Amados, hoje, esse domingo, né? É costume nosso, o domingo que antecede o dia de Natal, a gente traz uma festividade alusivo à data. As nossas crianças se apresentam, né? É uma grande festa. Mas em virtude da pandemia, né, o mais aconselhável agora é a gente se guardar. Amém, queridos? Aproveitando, né, esse gancho, primeiro, o nosso culto de virada vai acontecer na quinta-feira, às 19 horas, e vai terminar às 21 horas. Pastor, mas eu estou acostumado com aquele culto de virada que começa às 10 horas da noite, e a gente passa ali, né, a virada orando, tomando a ceia, e depois tem aquele banquete lá fora, mas infelizmente agora não podemos fazer isso. Não posso colocar ali 200, 300 pessoas com um prato na mão e um buffet, né, ao ar livre. Quem está me entendendo? Então, amados, faça nos grupos menores. Glória a Deus. Eu fiquei assim, eu e minha esposa, nós, assim, a gente fica maravilhado, porque essa semana as casas de paz começaram a fazer as festividades e mandar as fotos no grupo de WhatsApp. Eu e minha esposa ficamos que nem criança, de tanta alegria de ver os irmãos em comunhão, porque cristianismo é comunhão. Amém? Foi muito bonito e muito poderoso, né? A confraternização de cada ministério aqui na igreja, grupos menores, foi algo lindo e poderoso, maravilhoso. E eu creio, tenho certeza que a sua virada de ano também será poderosa. Então nós vamos começar, vai ser quinta-feira, vamos começar às 19 horas e terminar às 21 horas, para que você tenha tempo de ir para casa e preparar os seus pratos. Amém? Mas teremos a ceia, né? Teremos um culto poderoso, só não será daquela forma de virada e depois banquete aqui na igreja por causa da pandemia. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Como pastor, eu tenho responsabilidade pela vida de cada um que está aqui. Né? Nas minhas orações, sempre eu e minha esposa estamos preocupados com a vida espiritual, emocional, financeira, familiar de toda a igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra que eu quero compartilhar contigo nessa noite é sobre um novo nascimento. Um novo nascimento. Quantos aqui já experimentaram um novo nascimento? Bom, eu vou perguntar de novo, eu estava tomando aqui, não observei. Quantos já experimentaram um novo crescimento, um novo nascimento aqui? Novo crescimento. Glória a Deus. Aleluia. Então essa palavra, né, é para você nessa noite e para compartilhar para aqueles que ainda não experimentaram. Vamos lá. Amados, veja bem, a Bíblia não revela o dia, o mês, a hora. Ela não revela o dia, o mês, a hora do nascimento de Jesus. Cric, 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 não revela. Em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar dia e hora que o menino Jesus nasceu. Eu creio que provavelmente a Bíblia omite esse fato justamente para que não se tornasse uma data cheia de idolatria. Eu creio que justamente a Bíblia não trouxe esse fato do dia, a hora e o mês que Jesus nasceu, justamente para que não se transformasse num fruto de idolatria. Como aquelas pessoas que, né, vão a Meca uma vez por ano, porque ali Maomé está dentro daquela tumba. Então você tem que ir lá pelo menos uma vez na vida naquele lugar, peregrinar. É como também quando Moisés levantou a serpente no deserto, né, logo, quando eles entraram na terra prometida, eles começaram a adorar essa serpente, que tinha o nome de Neustã. Teve que ser destruída essa serpente, porque se tornou um objeto de idolatria. Quantos estão me entendendo? Então, o que nós vemos hoje
nós estamos vendo algo que é fruto de Roma. Ah, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Não, isso é fruto de Roma. É Roma que colocou essa data. Na verdade, o que acontecia nesta data se chama Festa Saturnina. Acontecia essa festa e essa festa durava uma semana. E aí Roma também tinha uma festa que acontecia no dia, terminava com a festa, glória a Deus, das crianças saiu perfeito louvor. Aqui comigo, veja bem, no dia 25 tinha uma outra festa que eles encerravam com ela, que era para o Deus Sol. Por isso que vem as bolas de natais, aqueles enfeites. Mas hoje, a mensagem que eu quero trazer para você não é a mensagem que eu trago alguns anos anteriores. Algumas pessoas perguntam para mim se eu vou pregar aquela mensagem e mostrar aqueles vídeos, porque realmente é impactante. Mas eu quero te levar numa nova ótica para que você possa enxergar. Então veja bem, então Roma, agora depois que Constantino, ele, entre aspas, ele tem um encontro com Jesus, e aí então agora Roma ela incorpora o cristianismo, e quando ela incorpora o cristianismo, eles precisavam agora trabalhar o cristianismo dentro do Império Romano. Mas como fazer isso com essa festa saturnina? Porque era uma festa cheia de orgia, uma festa cheia de elementos do paganismo. Como fazer isso? Então vamos substituir, vamos colocar agora Cristo, o nascimento dele no dia 25 de dezembro, e as pessoas então vão começar a comemorar o nascimento de Cristo. Nós vamos substituir a festa saturnina, a festa ao Deus Sol, pelo nascimento de Cristo. E assim então ficou implantado que o dia 25 de dezembro é o nascimento de Cristo. Mas nós sabemos que ele não nasceu no mês de dezembro, e muito menos no dia 25. Bom, mas trabalhando aqui com vocês, e essa noite eu quero muito a sua atenção, a Bíblia também não relata que José e Maria estavam organizando ou planejando uma festa de aniversário para Jesus. Alguém já viu isso? Na Bíblia, no Novo Testamento, Maria e José preparando uma festa de aniversário para o menino Jesus. Eu não encontro isso na Bíblia, mas pelo contrário, Lucas capítulo 2, versículo de número 40, fala que o Senhor Jesus, o menino Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento. Amém? Então ele crescia na graça e o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e graça de Deus permanecia sobre ele. Então ele crescia em graça e conhecimento. E quando ele completa 12 anos de idade, os pais não tomaram a decisão de levá-lo para passar o aniversário em Walt Disney, mas o levaram para o templo, e ali no templo ele conversava com os doutores da lei. Então os pais preferiram levar ele para dentro do templo. Levaram o menino Jesus, com a idade de 12 anos, quando ele completou, para dentro do templo. Nós não vemos também no Novo Testamento Jesus reivindicando essa data. É o meu aniversário, quando que vocês vão comemorar? Ele falando isso para os discípulos, é o meu aniversário, como que vai ser os festejos? Dia 25 está chegando, é o meu aniversário, Pedro. É o meu aniversário, João. É o meu aniversário, Mateus. Também não vemos os discípulos se organizando para fazer uma festa para Jesus. Tem uma religião, que eu não vou citar o nome dela, que eles não comemoram aniversário de ninguém na congregação baseado nisto. Se o Senhor não comemorar o aniversário de Jesus, e Jesus não reivindicou a data do seu aniversário, por que é que nós vamos comemorar? Então levaram para um outro extremo, porque nós entendemos e achamos muito importante comemorar os aniversários dos irmãos. Quantos gostam de comemorar o aniversário?
Porque nós entendemos que quando nós trabalhamos essa questão do aniversário na igreja, na vida dos irmãos, nós trazemos cura, né? Quebramos alguns traumas do passado, mostramos para essa pessoa que essa pessoa ela é querida, ela é amada. Interessante que um dia eu vi algo na internet e achei interessante, vi um pastor pregando sobre isso, que pelo menos aqui no Brasil as pessoas recebem mais flores quando morrem do que em vida. As pessoas recebem mais flores, né, no dia do seu sepultamento do que na vida inteira. Será que não tem algo errado? Então esse pregador disse o seguinte: as pessoas recebem mais flores quando morrem por causa... Algum barulho, alguma coisa? Aqui, né? Por causa justamente do remorso, de não ter feito algo por aquela pessoa em vida. Então nós entendemos que comemorar aniversário é a oportunidade que nós temos de dizer para aquela pessoa o quanto ela é especial. Amém? Eu vejo isso e essa cultura no país. Esses dias atrás o comunicador Silvio Santos comemorou 90 anos de aniversário. Glória a Deus. Eu também quero chegar nos meus 90 anos com muita alegria e saúde. Mas o que me chamou a atenção, que o presidente, né, junto ali com outros ministérios, fizeram um selo dos Correios para comemorar o aniversário dele. E eu achei bonito, porque é uma honra em vida, ele pôde vivenciar isso. Porém, alguns criticaram e transformaram isso em política, mas eu vejo que é importante honrar as pessoas e quando elas estão vivas, não é verdade? Porque eu participo de alguns cultos fúnebres e vejo pessoas que choram lá na hora que, quando aquela pessoa estava viva, não fizeram nada por ela. Mas esse não é o meu assunto hoje, é só para você entender que não podemos partir para os extremos. Amém? Agora, porém, entre os vários ensinamentos do Senhor Jesus, os vários ensinamentos e exemplos que Ele deixou para nós, dois, para mim, são principais. Duas ordenanças, que primeiro é tomar a ceia. Ele declara em Lucas, no capítulo 22, no versículo 19, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Amém? Lucas 22, 19. E tomando o pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. O mesmo texto não precisa projetar, mas também é declarado por Paulo em 1 Coríntios 11, 25. E eu vejo ainda na congregação muitas pessoas que têm resistência em tomar a ceia, porque transformaram a ceia em um ato religioso. Wagner pregou sobre isso na sexta-feira, mas é uma ordenança deixada pelo próprio Senhor Jesus para cada um de nós. Ele também deixou uma ordenança em Mateus 28, 19, que é ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com o dia 25 e com os festejos, que não damos a devida atenção nas principais ordenanças que Ele deixou para cada um de nós. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, talvez você pergunta, pastor, o senhor tem algum problema com o Natal? Fala logo que eu quero saber. Eu tenho problema com as mentiras que muitos pais estão contando para os filhos. Um pai que trabalha o ano inteiro, um pai que no Brasil é um verdadeiro equilibrista, um pai que trabalha de sol a sol para chegar no final do ano, dar um presente para o filho e dizer, foi Papai Noel que te deu. Não faça isso. Ensina para o teu filho desde pequeno que aquele presente que ele está ganhando é com o suor e o trabalho de suas mãos. Amém? Eu não entendo como muitas vezes nós aprendemos a conviver com as mentiras, sendo que a mentira é condenada. O próprio Senhor Jesus declara em João 8,44,
que o pai da mentira é o diabo e como a gente consegue conviver com ela e muitas vezes ensinar essas mentiras para os nossos filhos. Ensine os teus filhos desde pequeno que o Papai Noel lá de casa é você. Amém? É o papai e a mamãe. E eu tenho uma verdadeira ira santa, se poderia assim dizer, mas estou aproveitando quando Jesus entrou no templo com o chicote, virando a mesa dos cambistas e dizendo: a minha casa será a casa do meu pai será uma casa de oração. Porque veja bem, uma ira santa, porque quando eu vou nos shoppings, eu vejo um espaço enorme, muito maior do que essa igreja, talvez 4 vezes maiores, com a casa do Papai Noel, com os bichinhos do Papai Noel, né? E aquela multidão de gente querendo tirar foto, eu fico, meu Deus do céu, que raiva, esse velhinho tirando, né, usurpando aquilo que pertence a Jesus. Roubando, tentando roubar a glória que pertence ao Senhor Jesus. E quantos pais ficam babando de ver os seus filhos sentados num colo de um homem que vocês nem conhecem? Talvez por trás daquela barba existe alguém muito perigoso. Quem está me entendendo? E você coloca os seus filhos para sentar no colo daquele homem. Talvez tenha até algum procurado pela justiça. E aí, então valorizamos tanto isso, né? Essa fantasia, que é uma cultura que veio dos Estados Unidos, começou na Europa, mas foi aperfeiçoada nos Estados Unidos, principalmente com um produto chamado Coca-Cola. Ali que ele teve cara e teve forma, então importam isso dos Estados Unidos e trazem para o Brasil, né, a neve, para Cuiabá, 40, 44 graus, né, neve. O que é esse algodão aí? Isso aqui é a neve. Estamos fritando ovo no asfalto e as árvores algodão, porque é a neve. Por que mentimos para nós mesmos? Por que essa fantasia? Por que não viver uma realidade e um exagero da mídia e do comércio massificando nas redes sociais e na televisão esse Papai Noel? Um investimento maciço, como eu disse para você, se você pegar umas crianças que estão andando na rua, o que é Natal, elas vão dizer, é Papai Noel. Agradeço pela vida dos professores dessa casa, pelo Ministério Infantil, que tem feito um trabalho de excelência com as crianças, mostrando que Natal é Jesus. Glória a Deus. Então veja bem, existe esse exagero da mídia e muitos falam, é o espírito de Natal, é o espírito de Natal. Eu não quero o espírito de Natal, eu quero o Espírito Santo de Deus na minha vida. Quem quiser ficar com o espírito natalino, amém. Eu quero ficar com o Espírito Santo. Amém, amados? Eu pergunto nos dias atuais, será que se José e Maria estivessem aqui agora, né, nos nossos dias atuais, ela levaria o menino Jesus para o templo ou levaria o menino Jesus para sentar no colo de Papai Noel? Isso é você que responde. Será que nos dias atuais, né, José e Maria com o menino Jesus estaria comemorando o aniversário dele na presença, na casa de Deus, como nós vimos o texto anterior, ou numa festa lá fora, que não tem nada de Cristo? O próprio Senhor Jesus, se ele estivesse andando na terra hoje, será que ele estaria participando, né, de toda essa festa natalina americanizada? Ou ele estaria
muito mais conectado com o Hanukkah ou Chanukkah, que é uma festa judaica, conhecido como Festival das Luzes, que quer dizer renascimento. Essa festa Hanukkah, Chanukkah, começou quando levantaram o segundo templo para comemorar, e aí se tornou uma tradição em Jerusalém. Não é uma das festas mais importantes no calendário judaico, mas é uma das que mais, se comemora. Mas não tem nada de um velhinho de barba branca, com um vestido de roupa vermelha. E aí você pergunta de novo, você acha que eu sou contra o Natal? Na verdade eu não sou, mas eu sou contra os extremos. Porque eu acompanhando, eu vejo que muitos pastores que começam a ir muito nos Estados Unidos é uma benção, é referência em muitas coisas. E aí, agorinha, trazem o Natal americanizado para dentro da igreja, até com direito à árvore de Natal. E os pastores que vão muito em Israel, Jerusalém, além do Kippur, trazem também o Chanukkah, o Hanukkah, para dentro da igreja. Então, nós temos dois extremos aqui. Mas a nossa cultura não é nenhuma das duas. Nós somos gentios, alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. Amém? Então, eu posso aproveitar esse mês, eu posso aproveitar esta data, mesmo sabendo que Cristo não nasceu nesse dia ou nesse mês, para evangelizar. Amém? Para ensinar os nossos filhos a respeito do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Só ouvi um glória a Deus. Então é a oportunidade de ensinar para os nossos filhos a fazer o que é certo. É a oportunidade deles se apresentarem aqui na frente, de uma forma muito didática, de uma forma muito criativa, falando sobre o nascimento de Cristo. Então eu posso usar essa data como evangelismo, eu posso usar essa data justamente para fortalecer os laços familiares, porque alguns saem para viajar, para visitar alguns familiares, outros vêm visitar. Então a gente pode celebrar a família, e família é projeto de Deus. Eu sempre falo aqui na igreja que o primeiro propósito de Deus na vida de um homem é salvação e o segundo é família. Eu posso lembrar da obra redentora do Senhor Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus! Mas o problema é que nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar Jesus. E como é que você enxerga Ele? Como é que você enxerga Jesus? 10 segundos, qual é a imagem que vem na sua mente? Então é mudar a visão, porque muitas vezes a proposta desse Natal que nós temos, dessa festividade, nos traz um Jesus, um Deus fragilizado. Vocês sabiam, amados, que eu tenho dificuldade com aquela canção Pobre Menino que Nasceu em Belém? Pobre menino nasceu em Belém. Eu gosto daquela assim, ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou, ele é rocha da nossa vitória. Aí o pessoal olha, não. Porque eu não consigo ver. Pobre menino. Quantos estão me entendendo? Então, a visão precisa mudar. E o diabo trabalha justamente para que você acredite num Deus fraco. Olha só a primeira imagem que eu vou mostrar para você. Vamos lá? Então, Natal, qual é a imagem que você tem? Do pobre menino que nasceu em Belém, numa manjedoura. Não é assim? Aí você... vontade de pegar no colo.
Mas na hora que vem a opressão e a depressão na sua vida, os conflitos que você tem que enfrentar, você olha para essa figura, ela te dá coragem? Sim ou não? Seja sincero. Você está passando por um problema emocional, familiar, na saúde, né? Nossa, né? O mundo está desabando. Como aquela canção do Juliano Som. Quando o mundo cai ao meu redor. Você consegue olhar para essa figura? Mas e se eu colocar essa? Por que todo mundo riu? Volta a imagem. Olha só o que o Natal apresenta para nós. Beleza. Na hora dos seus conflitos, na hora das suas dificuldades, o seu subconsciente vai buscar isso. O seu computador, o seu disco rígido, né? Jesus. Por isso que a gente vê um monte de imagem, as imagens com Jesus no colo. Ele é tão fraquinho que não dá conta nem de andar sozinho. Mas na hora do aperto, né, o mundo te ensinou outra coisa. Coloca lá. Quem está me entendendo? É uma questão de visão. Vamos continuar na próxima imagem. Olha só. Que figura meiga, né? Ela vontade de pegar aquela barba ali, puxar aquela barba. Eu gosto tanto de ver meus filhos sentados no colo dele, tirando foto. Eu tenho todas as fotos, desde o primeiro ano de idade. Todo ano é cultural. Todos os meus filhos sentam uma vez por ano no colo dele. Ainda mais tomando Coca-Cola. É tudo de bom. Agora, temos dificuldade muitas vezes com esta imagem. Será que se colocasse uma imagem dessa lá no shopping, venderia produto? Alguém ia querer sentar no colo? Quantos estão me entendendo? Próxima imagem, por favor. Muitos pagam caro para ter uma árvore dessa na sua sala. Pastor, então é pecado ter uma árvore dessa? Você que escolhe. Pagam caro para colocar um negócio desse. E interessante que isso aqui até mata a gente, sabia? Esses dias morreu uma criança, ela levou um choque, uma descarga elétrica desses fiozinhos que está nessa árvore aí. Porque é tudo xing-ling, né? Vem lá da China. Sabe o que vem lá da China, né? Mas põe isso na sala. Eu não consigo, eu falo para minha esposa, eu não consigo. Não é questão, gente, eu não estou falando não quero nem entrar no âmbito espiritual, falar sobre maldição, entrar lá na Babilônia, não quero entrar nesses assuntos. Mas eu não consigo, não cabe na minha cabeça cristianismo com aquilo ali. Você sabe o que eu acho que deveria colocar na sala, para enfeitar a sala nesses dias agora? Essa outra imagem. Chegou o Natal, fala assim, filhos, está na hora da gente montar a nossa árvore. E aí vai pendurando os pecados que ele já te libertou. Em vez de colocar bolas, coloca, que pecado que ele te libertou? Vai pendurando nessa árvore. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então, tudo é uma questão de como você enxerga. Continuando. Eu vejo Jesus assim. Amém? Montado num cavalo, aí, como diz a descrição em Apocalipse, aqui não está, mas seus olhos é como chamas de fogo. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, na hora que eu estou na prova, na hora que eu enfrento as minhas guerras,
Olha como eu vejo Jesus vindo me acudir. Como que ele guerreia as minhas guerras, eu vejo ele assim. Amém? Mas o diabo, ele quer que você veja aquela primeira figura lá na manjedoura. A maior dificuldade dos judeus aceitar Jesus Cristo como Senhor, você sabe o que é? É que eles não conseguem, para eles não tem cabimento um Deus tão grande, poderoso, Criador dos céus e do céu e da terra, se submeter a uma forma humana. Ainda mais numa manjedoura. Vocês estão me entendendo? A maioria das religiões mostra um Deus forte. Tem um Deus indiano, que eu esqueci o nome dele agora, ele tem uns 8 braços, 10 braços. Mas quando, nas minhas guerras, nas minhas lutas, quando eu estou orando, pedindo, né, que o Senhor Jesus entre com providência, eu vejo ele assim. Amém? Glória a Deus. Continuando. E também vejo ele assim. Quem gosta de super-herói? Cadê as crianças? Olha lá, todos os super-heróis sentaram em volta do Senhor Jesus para ouvir a história quando ele salvou a humanidade. O Hulk, o Capitão América, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Thor, estão ali ouvindo a história, Jesus contando como é que salvou a humanidade. Na verdade, ele está discipulando os heróis. Glória a Deus. Não mudou a forma de ver? Sim ou não? Olha lá. E, mais uma imagem. A minha esposa vê muito o Senhor Jesus assim. Amém? Porque se você muda a sua visão, você pode ter certeza que nas lutas, guerras, dificuldades que você enfrentar, a sua mente vai logo entender que o Deus que você serve é poderoso. Amém, queridos? Glória a Deus. Acabou as imagens, né? Amém, muito obrigado. Mas é interessante, veja bem, que uma multidão agora, no mundo inteiro, estão reunindo, estão se organizando para comemorar o nascimento do menino Jesus. Não é verdade? Sim ou não? Mas eu pergunto, eu respondo para você, mas é uma minoria que experimenta um novo nascimento. Uma multidão se reúne para comemorar o aniversário do menino Jesus, mas é uma minoria que experimenta um novo nascimento. Não é estranho isso? Amados, veja bem que em João, no capítulo 3, versículo de número 3, fala que o importante é nascer de novo. Jesus responde isso para Nicodemos. Então, de repente, você é Natal e está comemorando o Natal, e é Natal e está comemorando o Natal, e festa vai e festa que vem, mas Jesus nasceu no seu coração? Você experimentou um novo nascimento? Porque senão, de nada se tem proveito. É triste de ver que usam essa data para beber todas. E isso é fácil de ver quando você vai no Atacadão fazer compra. São caixas e caixas de cerveja. E como eu já tenho 45 anos de idade, quantas festas terríveis, tristes e dolorosas que eu escuto sobre Natal em família, que não tem temor de Deus. Começaram com uma festa cheia de alegria, no final, copo e garrafa voando para tudo quanto é lado. Alguém já ouviu essas histórias? Isso quando não tem faca, não tem tiro. Porque estão comemorando o nascimento do menino, ele nasceu! Mas quantos são os que experimentaram um novo nascimento? Amados, é interessante, que a mídia, ela nos incentiva a comemorar o nascimento de Jesus, mas ela mesmo o rejeita.
ela incentiva, ela ensina a comemorar o nascimento de Jesus, mas ela mesma o rejeita. Assim também nos dias de Jesus, também o rejeitaram como Salvador. Eu estava fazendo uma análise aqui e começa, sabe aonde? Pelo dono da pensão. Você abre em Lucas, no capítulo 2, versículo 7, o multimídia vai me acompanhando. Olha só, a rejeição já começou na pensão. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E quer dizer que o dono dessa hospedaria não teve a sensibilidade, não conseguiu entender quem é que estava batendo na porta. Ele não conseguiu entender quem estava batendo ali. A hospedaria estava lotada, tinha muita gente, então não tem vaga. Quando fala dessa hospedaria que estava lotada, eu vejo simplesmente as pessoas que colocam o dinheiro acima da fé. O dinheiro é mais importante para mim do que ir na igreja. O dinheiro é mais importante para a minha vida do que assumir um compromisso com Deus. Eu preciso de dinheiro, todos nós precisamos. E eu vejo dois grupos. Aquele que ganha dinheiro e fica menos crente, e o que ganha dinheiro e fica mais crente. Glória a Deus. Eu espero que estou falando com esses que ficam mais crentes. Porque nessa caminhada cristã, quantas vezes eu já vi pessoas falando, não só quando eu era pastor, quando eu era líder, quando eu estava na igreja, agora não vou mais poder frequentar os cultos de domingo porque eu estou ganhando dinheiro. Eu estou ganhando muito dinheiro, então a minha vida está muito corrida, Jesus abriu muitas portas para mim, eu estou ficando rico, estou ganhando dinheiro, estou ganhando dinheiro, estou ganhando dinheiro. Ué, então agora era para você ficar mais crente? E aí você fica menos crente? É bonito de você ver um empresário que está ganhando dinheiro e fica mais crente ainda. Não é verdade? Do exemplo do Eliel aqui, que é um empresário. O Eliel, quando ele tem uma vitória, ele fica mais crente. Quando Deus mais abençoa a vida dele, mais crente ele fica. Mais apaixonado por Deus. A vontade desse homem é pegar a cama dele e colocar aqui no altar. E outros não, estou ficando rico agora, tenho que sair da igreja, porque eu estou ficando rico. Quantos estão me entendendo? O dono da hospedaria não abriu a porta. O segundo caso que eu vejo foi do rei Herodes, no Mateus capítulo 2, no versículo 1. Não, no versículo de número 2, coloca para mim. O rei Herodes, olha só, olha o que ele fala. E perguntava, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Presta atenção nessa fala. Onde está o nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? É importante essa fala de Herodes, porque Herodes era um rei. E esse Herodes que está falando aqui é Herodes o Grande, porque teve Antipas, Agripas. Esse é o grande. Ele foi um grande construtor, foi ele que deu início na reforma do segundo templo. Mas foi ele também que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Esse homem também matou a própria mulher com medo de perder o trono para ela. Então ele sentia-se ameaçado com qualquer um que pudesse tomar o trono dele. Então quando fala, vai nascer o rei dos judeus, ele não está entendendo que é um reino espiritual. Ele está entendendo que os judeus estão esperando um menino que vai nascer. Esse menino vai crescer, vai levantar uma força militar e vai destruir o reinado dele. Quantos estão me entendendo? Vai tirar ele daquele trono. Então, por isso, ele quer matar. Então, ele quer matar por medo de perder o trono, porque se sentiu
ameaçado, porque esse rei dos judeus pode atrapalhar os seus planos, esse rei dos judeus podem interferir nas suas prioridades. Mas analisando esse texto, eu vejo também que muitos de nós temos um Herodes dentro do coração. Sabe como? Quando nós não o coroamos como Senhor e queremos apenas Ele como servo nosso. Eu não quero um compromisso maior com o Senhor Jesus, porque vai atrapalhar a minha vida que estou levando hoje. Eu não quero que esse menino Jesus nasça no meu coração, porque vai destruir o meu reinado, aquilo que eu construí. Se esse menino Jesus entrar na minha vida, vai acabar com meus esquemas. Se esse menino Jesus entrar na minha vida, eu não vou mais poder frequentar os bailes que eu gosto de frequentar. Então, por medo de perder o reinado, de ter que descer de um trono chamado eu, é melhor persegui-lo e matá-lo. E como que eu mato Jesus? É simplesmente ignorando. Eu não quero ouvir músicas que falam dele, eu não quero assistir vídeos, porque eu sou o cara. O homem sempre quer estar no centro. Como eu disse para você, muitos não desejam coroá-lo como rei, mas querem tê-lo como servo. Jesus, eu te aceito se você servir dentro do meu reino, de acordo com as minhas vontades. Mas é Natal. Jingle Bell. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Aleluia. As mensagens de hoje são assim, não é verdade? Seja dono do seu destino agora. Você nasceu para vencer. O céu é o limite para você. Cabe Cristo nesse lugar? Herodes não queria permitir que o menino nascesse, porque ele entendia que era uma ameaça para o seu reinado. Onde está o recém-nascido? Também tem um terceiro grupo, que é o dos sacerdotes, fariseus, escribas, em Mateus capítulo 2, no versículo de número 4. Olha só o que acontece. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. O rei Herodes agora chegou para os religiosos da época e falou assim: aonde é que Cristo vai nascer? Eu quero adorá-lo. Só não falou que era com uma faca na mão. Aonde é que o menino vai nascer? Eu imagino os sacerdotes, os escribas e fariseus assim: não sei. Mas eles eram os religiosos da época, eles eram os representantes de Deus e não sabem. Então, muitas vezes, esse grupo mostra para nós que podemos estar dentro de um sistema religioso, onde a gente vem num culto de domingo, onde a gente participa de uma reunião, mas entra e sai do mesmo jeito. Não consegue perceber nada de diferente. Não se quebranta. Pode ser que o coração também já está assim. Aonde está o Senhor Jesus? Onde ele vai nascer? Não sei. Eu nem acredito nisso, nem sei por que eu estou na igreja. E se tornou uma pessoa extremamente religiosa. Mas aí ele vai perguntar para um outro grupo, lá no versículo 7 desse mesmo texto:
Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quando ao tempo em que a estrela aparecerá. Bom, então, se quem está no templo não me dá resposta, eu vou procurar resposta lá fora. Misericórdia. Porque quem deve ter a resposta, quem deveria ter, é o povo de Deus. Amém? Quem está me entendendo? Então, às vezes, eu estou 20, 30 anos na igreja, não tenho uma resposta. E quem entra por aquela porta, no primeiro mês já tem resposta. Porque não deixou a religiosidade tomar conta do coração. Quantos estão me entendendo? Mas tem mais um grupo também, e esse grupo é interessante, que é o grupo de Nazaré. Lucas capítulo 4, versículo 24. Olha o que diz. E prosseguiu, de fato, vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Coloca Marcos também, capítulo de número 5. Então, o contexto. O Senhor Jesus entra na sinagoga, lê o texto de Isaías, depois você acompanha em casa. E ele fala assim, e agora se cumpriu essa escritura. Eles não acreditaram, falaram assim, mas esse aí é o filho de José. Aí, então, ele profere, o profeta não tem honra na sua própria terra. Marcos também 5 vai narrar esse evento, dizendo, entremente chegaram a outra margem, Marcos capítulo 6, desculpa. Marcos 6, no versículo 5 e 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, esse grupo de Nazaré, eles foram comprometidos por causa da familiaridade. Esse é o filho de José, o filho de Maria, a gente conhece ele. Ele estava aqui todo dia na nossa porta. Esse aí a gente conhece, então, a familiaridade impediu dos milagres acontecer naquele lugar. A familiaridade temos que tomar cuidado, porque ela pode trazer uma palavra chamada menosprezo. Deus está manifestando a glória aqui. Cansei disso aí. Aí tem gente chorando. Aí outra lá assim. Tolinho. Conheço isso há 20 anos. A familiaridade te tornou uma pessoa insensível. Gente, Jesus é poderoso, sim ou não? Então por que ele não fez milagre na terra dele, em Nazaré? Para você entender o contexto, Jerusalém, Cuiabá, Nazaré, Guia. Ele nasceu lá na Guia. Na Guia não experimentaram milagre nenhum. Jesus lá na cidade não aconteceu milagres, porque a familiaridade não deixou. Estudando a Bíblia, isso também aconteceu lá em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 1 ao 2, quando a arca de Deus ficou na casa de Abinadab. 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. A arca do Senhor ficou dentro daquela casa e não experimentaram nada. E qual que é a resposta? Porque se acostumaram. Ficaram acostumados. Olha só o texto. Não colocou, né? 1 Samuel 7, do 1 ao 2. Veja bem, desde quando eu me converti, eu fiquei pilhado. Eu fiquei parecendo com 220 na tomada, assim, e era mais ainda. Aleluia, aleluia, glória a Deus, não tem? Aí aqueles crentes de 30 anos de igreja, teve um crente de 30 anos de igreja, olhou bem assim para mim, desse jeito assim, ó. Isso aí, irmão Vander, isso é coisa de recém-convertido. Logo vai passar. Eu falo para você que nunca passou.
E toda vez que começa a querer me dar um friozinho, e eu lembro desse irmão, para não ficar acostumado, para não me acostumar. Olha só, então vieram os homens de Criate de Arim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, ou no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Criate de Arim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Nada aconteceu, porque eles ficaram acostumados. Na verdade, talvez a arca se tornou um peso, uma obrigação. Ai, eu não aguento mais essa arca aqui dentro de casa. Ai, era bem aqui que eu queria colocar minha televisão de 52 polegadas, de 8K. Era aqui que eu ia colocar minha televisão, mas tá essa arca aqui. Não aguento mais. Quando vão tirar essa arca? Não demonstrou gratidão. Aleluia, olha, nós somos privilegiados porque temos a arca aqui dentro de casa. Mas, gente, bastou ficar 3 meses, segundo Samuel capítulo 6, 11. 3 meses na casa de outra pessoa que o milagre aconteceu. 20 anos na casa de Abinadab e nada. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa, porque não estavam familiarizados. Eles estavam se sentindo honrados e privilegiados com a arca dentro da casa deles. Você se sente honrado, privilegiado por ter sido alcançado pelo Senhor Jesus? Amém. Então, amados, concluindo a mensagem dessa noite, eu gostaria que você começasse a avaliar. Nós sabemos, então, que o menino Jesus nasceu em um lugar simples, em uma manjedoura. Interessante que os pastores da época foram avisados, né? Por quê? Existe uma teoria porque eles foram avisados. A teoria é porque os pastores cuidavam de ovelhas, e ovelhas eram, animais sacrificiais. Eles poderiam ser oferecidos para um sacrifício. Então eles tinham essa intimidade de cuidar de ovelhas, e ovelhas especiais para os sacrifícios no templo. Então, quando eles são convidados pelo anjo a conhecer o menino Jesus, eles estavam ali como pastores, conhecendo o cordeiro para o sacrifício. E era uma classe simples que vivia no campo. Naquele tempo, na sociedade, não eram bem vistos. Não tinha toda a pompa. Mas foi para eles que Deus revelou o nascimento do Filho. Mas é interessante, amado, que ele nasceu num lugar simples. E às vezes eu pergunto, será que há simplicidade no teu coração para Cristo nascer? Ou é um coração cheio de regras, cheio de não me toques? Será que ele encontra simplicidade aí? Como está no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Quando ele bate na porta do seu coração, qual é a resposta, o que é que ele encontra? Eu creio, amados, quando Cristo nasce em um coração, escuta, e eu vejo isso e sou testemunho, quando de fato ele nasce num coração, todos os dias essa pessoa experimenta Natal, todo dia é Natal para essa pessoa. Por isso que é muito difícil você falar assim que Natal é dia 25, porque para mim, Natal é todos os dias. Todos os dias é Natal aqui dentro, porque ele nasceu no meu coração e eu creio também que nasceu no seu. Eu gostaria que você se colocasse de pé no nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Curve a sua cabeça, por favor. Não vou pedir para os músicos subir no altar, porque essa palavra é uma palavra de reflexão. É para que eu e você possamos refletir. Reflita agora, por isso que eu peço que você feche os teus olhos. Você experimentou o novo nascimento? Será que algumas dessas figuras que eu falei estão parecendo com você? O dono da hospedaria, que não tinha lugar para Jesus, porque a hospedaria estava lotada e, afinal de contas, ele estava ganhando muito dinheiro. Não tem lugar para o Senhor aqui. Estou ganhando muito dinheiro agora. Quem sabe lá fora tem algum lugar para você. Talvez o rei Herodes, você tem tantos planos e projetos, tem um reino pessoal, onde você é o rei, onde você se assenta naquele trono. E uma entrega total ao Senhor Jesus representaria a destituição desse trono. Você teria que descer do trono. Ou será então que de repente, essa figura dos sacerdotes e fariseus escribas te lembram muito? Eram os religiosos, aqueles que deveriam ter uma resposta, mas não tinham uma resposta. Estava dentro de um movimento religioso, mas a par do que estava acontecendo. Ou de repente, então, como a Jerusalém, a própria cidade de Jerusalém, que Jesus declarou que perseguia e que matava os profetas, e eu gostaria de colocar vocês como um pintinho embaixo das minhas asas. E Jerusalém fala justamente da multidão. Eu vou pelo que a multidão está dizendo, e eu vou pelo que a multidão está falando agora. Ou de repente como a pequena Nazaré, que ficaram tão familiarizados com Jesus, que milagres já não podiam acontecer mais. Pelo contrário, a familiaridade trouxe o menosprezo. Eu já conheço, não é nada de novo para mim. Isso aí eu já experimentei. Como está o seu coração? Nós comemoramos, nós festejamos, nós celebramos, mas como é que você vê Jesus? Como Ele se apresenta para você? Oh Espírito Santo de Deus, nessa noite vem e manifesta o Teu poder sobre nós, sobre cada vida que está aqui neste lugar, meu Pai, em cada lar, cada um que está assistindo agora, dentro desta casa, nesse quarto, na sala. Espírito Santo de Deus, manifesta o Teu poder, que verdadeiramente Cristo venha nascer nos corações, que homens e mulheres se rendam ao senhorio do Senhor Jesus, que Ele seja coroado como o Rei dos Reis, que Ele tenha o lugar, o centro de nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, fala com os Teus filhos durante esses dias, transformando, curando, libertando, mudando a visão, Pai. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?